Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Ei, desculpa invadir o modo avião, mas eu preciso falar contigo. Eu sei que tá difícil vender imóveis com tanta notícia ruim. Selic nas alturas, crédito imobiliário caro, tarifas dos Estados Unidos. Tudo isso certamente afeta o humor dos seus clientes. Nessas horas, ou você fica reclamando da vida, ou você reage. Em 18 anos de mercado imobiliário, eu já atravessei cenários muito piores e posso te garantir, os negócios nunca param. É na adversidade que se destacam os corretores e imobiliárias bons de adaptação, que entendem a mudança de regras do jogo e alteram o seu jeito de vender. O mercado comprador de 2021 e 2022 não existe mais. Você precisa evoluir. No mês do corretor de imóveis, nós decidimos entregar um dia inteiro de conteúdo de altíssima relevância para você. É o Dia D Reação em Vendas, um movimento da cúpula para te manter vendendo mesmo contra a maré. Dia 28 de agosto, você tem um compromisso com o seu crescimento. O conteúdo não ficará gravado. Faça já a sua inscrição no Dia D Reação em Vendas. Olá, ouvintes do Modo Avião, eu sou a Renata Maciel, estou aqui hoje com Renato Zimmermann, da Zimmermann Imóveis de São Paulo. Renato, bem-vindo ao Modo Avião, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua contribuição aqui conosco, prazer recebê-lo. Obrigado, para mim também estou muito feliz de estar aqui, muito gratificante poder compartilhar umas palavras aí com você. Ah, que bom. A gente fica muito feliz. Zimmermann, uma das maiores imobiliárias da Zona Oeste de São Paulo, das mais tradicionais, mais de 120 corretores atuantes hoje. Foco total na intermediação da compra e da venda de imóveis de terceiros, imóveis usados. Várias coisas, mudanças acontecendo, expansão. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Renato vai contar pra gente. Mas eu queria, Renato, que você contasse um pouquinho lá do começo, né? A Zimmermann é uma empresa com mais de 30 anos de história, mas você começou antes e você começou como investidor, é isso mesmo? Não, eu comecei como corretor. 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 Eu gosto de dizer que eu sou corretor até hoje, né? Isso é muito importante. E comecei numa grande imobiliária em São Paulo, em 1983. Lá eu fui corretor uns 5 anos, depois fui gerente, diretor, e lá eu comecei a ser investidor, né? Comecei a comprar, a reformar e vender, e me dei muito bem nisso, gostei muito disso, e deixei a imobiliária para me dedicar exclusivamente a ser investidor de imóveis. E isso eu fiquei até 94, só me dedicando a isso, quando eu resolvi, então, diversificar e, além de investidor, também ter uma imobiliária.
Muito bom. Então você começou como corretor e toda essa bagagem você acabou trabalhando sozinho por um tempo. Isso. Até retomar aí como empreendedor como imobiliária. Durante muito tempo a imobiliária ela começou pequeno, a atividade investidora era mais forte, né? A imobiliária era um segmento menor, ela foi ganhando corpo ao longo do tempo, né? Depois veio o Plano Real, teve todas aquelas crises que a gente conhece, e aí ela foi ganhando mais corpo. Só a partir de 2005 que a gente começou realmente a imobiliária a ganhar mais corpo e a gente ter mais estrutura. Antes disso, praticamente era muito mais atividade do investidor do que propriamente da imobiliária, né? Renato, e o que aconteceu, né, nesse período, assim, quais foram essas principais mudanças que acabaram impactando, né, esse direcionamento de vocês e moldaram o que a Zimmermann é hoje? A atividade de comprar e vender e reformar é uma atividade muito sazonal, né? Tem momentos de baixa liquidez, de crise, tem momentos em que os preços ficam muito travados, que você tem muito pouca margem, e eu com isso senti a necessidade de uma coisa um pouco mais estável, não de você ficar tão vulnerável e que investe muito capital e você ficar muito refém assim, do mercado. Então eu precisava ter uma estabilidade e a imobiliária foi onde eu encontrei, que eu tinha essa expertise já, eu fui muito bom corretor, muito bom gerente, e eu gostava de fazer, e gosto, né, até hoje de fazer isso. E essa foi a principal razão que eu fui transferindo essas atividades de investidor e focando cada vez na imobiliária. Isso foi gradativo. Tanto que hoje, lá no LinkedIn, por exemplo, coloca lá que investidor, eu já mandei tirar né, essa minha atividade como investidor, que hoje praticamente eu não faço, só quando aparece alguma coisa assim no colo, a gente compra, mas senão o foco é total na gestão da imobiliária, né? E nós estamos falando, né, você atua em São Paulo, a maior cidade do Brasil, mercado que tem as suas particularidades, são, né, milhares de empresas aí, corretores atuando. Você começou na Zona Oeste, né, e você continua muito forte lá. Como é que você hoje vê essa questão da organização da empresa pensando em nicho, né? A gente estava até conversando ontem também aqui no nosso encontro, sobre a importância das imobiliárias se organizarem para uma especialização. Isso foi, em algum momento, Zona Oeste, uma especialização para Zimmermann? Como que você vê essa questão do nicho por região, por ticket? Como que a Zimmermann encara? Eu sempre fui a favor da especialização, sempre gostei. Acho que um fator absolutamente, para mim, determinante, que nunca fui um grande gestor e sim um vendedor, foi a necessidade da especialização e de focar em nicho. A Zona Oeste foi porque eu já tinha familiaridade, né, já morava ali na região, então foi uma coisa natural para mim abrir uma imobiliária. Tanto que logo no começo, em 2000, eu abri com um sócio, uma agência em Moema, que durou só 2 anos e tivemos que fechar, mas foi uma experiência muito positiva, que eu aprendi muito com essa experiência, mas que não funcionou. Moema já é na Zona Sul, sim, de São Paulo, que não deu certo, mas serviu muito com experiência e voltei para a Zona Oeste. Mas o importante que para mim, né, cada um tem a sua história, mas para mim a Zimmermann, a grande divisor de águas da Zimmermann foi no momento em que eu
já tinha administração, tinha locação e até de prédio também, e eu resolvi deixar de fazer tudo isso. Então a Zimmermann já trabalhou com aluguel, Isso, administração de imóveis. Isso. E essa foi a grande mudança, né? Para mim, como estratégia e como, assim, não só sobrevivência, porque eu não estava conseguindo equilibrar, tentando fazer tudo e não conseguindo fazer nada direito. Não deixa de ser um exercício de foco, de nicho, de especialização que a Zimmermann fez. Isso. Porque eu acho que a locação de administração é uma estratégia completamente diferente, é uma estrutura completamente diferente, né? E eu nunca fui bom gestor, então eu preferi focar onde eu sei, onde eu domino, onde eu tenho expertise. E aí foi realmente onde as coisas começaram a dar certo para mim. Foco é tudo, né? E é interessante você trazer isso, porque eu sei que você também, ao longo dos anos, a locação é um exemplo de uma forma de trabalho em que você tem parceiros também, né? Hoje a Zimmermann tem várias parcerias para agregar valor aí para os seus clientes, né? E vocês continuarem focando nessa especialização da intermediação da compra e venda. Isso. Nós temos assim, por exemplo, parceiros que todo cliente que nos busca, por exemplo, a locação, a gente indica para parceiros para eles fazerem a locação. E isso surge bem efeitos. E essas imobiliárias também, que são mais justamente focadas em locação, que têm essa expertise, e a gente tem parceria com elas, que elas usam o nosso banco de dados e quando precisam vender, então a gente faz muita venda, por exemplo, com essas imobiliárias que são mais focadas em locação, né? Então, perfeito. Uma mão dupla, né? E seguindo nesse tema da parceria, né? Como é que você vê hoje? Você me contou para mim que em algum momento, né, na tua trajetória, você não era tão a favor das parcerias, né? Com outros corretores, com outras imobiliárias. Isso também foi uma mudança, né? Foi uma mudança total. Eu sempre fui arredio. O mercado imobiliário é um mercado que todo mundo desconfia, né? Infelizmente. Sim. Todo mundo sabe disso, como são as coisas. Mas isso acho que está ficando para trás. Está ficando para trás. Hoje o mercado é muito diferente, tem muita mais empresas sérias, né, já com propósitos mais claros. Isso é bom. E a parceria é o futuro. Não tenho dúvida nenhuma que é o futuro. Eu estou muito satisfeito hoje. Já tem várias imobiliárias que a gente faz parceria, que a gente entende que são, que a gente vê que são pessoas sérias, que funcionam, tudo que a gente combina vai para frente. E não só isso, a gente aprende muito, né, com as parcerias. Isso até eu estou aprendendo também muito aí com atividade junto com vocês, que não deixa de ser um monte de parceiros que a gente conhece, né, um monte de empresas que a gente conhece, e ver como eles atuam e como é a gestão deles, e isso é uma experiência inestimável, né? É uma troca, né? Contínua. Troca. Isso. Realmente. Esse é o nosso grande propósito, né? E poder contar com empresários como você, que acreditam nisso, que estão abertos para isso, aí que a mudança acontece. É verdade. Muito bom. Fala um pouquinho pra gente do desafio, né? Ainda seguindo nas parcerias, pensando no corretor como o grande parceiro da imobiliária. Hoje vocês têm um time, né, de mais de 120 corretores. É um desafio, a gente sabe, né? Como é que hoje a Zimmermann está se preparando nesse projeto de atração, retenção de corretores? Como é que vocês vivem essas dores e oportunidades aí no estabelecimento e retenção de parcerias com corretores? Eu acho que esse é o grande desafio, a gente conseguir transmitir a cultura para esses parceiros, para os corretores que são autônomos, e eles entenderem, né, o ambiente e a maneira como a gente trabalha, o estilo que a gente tem, os nossos propósitos, os nossos valores, a nossa missão, e isso é um trabalho de formiguinha no dia a dia, né, com o relacionamento,
E essa conquista com toda a transparência, que é uma coisa muito importante. Para nós, isso é um valor absoluto, é um dos primeiros valores mais importantes, a transparência total. E as pessoas percebem, sentem o ambiente seguro, um ambiente absolutamente tranquilo, que as coisas, eles podem trabalhar com toda a segurança, a gente estipular, criar todos os processos e entender que eles têm que seguir aqueles processos, e isso é uma construção diária, e a gente é muito importante. Eu gosto de ouvir sempre os corretores sempre têm voz. Você é muito próximo, né, deles. Totalmente. Todos os corretores têm acesso a mim, e eu gosto quando eles me procuram, uns mais, uns procuram menos, mas para mim é muito importante, né? E, na verdade, muitos me dão dicas muito valiosas, porque a gente aprende muito também, né, com esses corretores. E, claro que sempre tem um lado ruim das reclamações, mas isso faz parte da vida, né? Todo mundo reclama, mas dão muitas sugestões boas. A gente gosta de fazer, então, enquetes para ver. Quando a gente tem alguma dúvida, então a gente faz uma enquete. O que vocês acham? Para a gente medir a tendência do grupo. E eles se sentem participativos nisso. E essa construção está sendo muito positiva. E na Zimmermann, assim, de uma forma em geral, os corretores, eles precisam, eu entendo que eu faço a minha parte, e os corretores, os parceiros, têm que ter essa troca, né? A parceria, troca, claro. E o que você acha, Renato? Porque a gente discute muito sobre isso, falamos também ontem no evento aqui que nós estamos participando juntos, o quanto que é importante uma empresa saber o que ela busca para si, para poder, inclusive, atrair parceiros, pessoas, equipe, né, que possa ajudar a concretizar essa proposta, né? O que você acredita que a Zimmermann hoje, como o parceiro, o corretor enxerga, qual o valor que ele enxerga nessa parceria com a Zimmermann hoje? É importante isso, né? Porque muito importante, porque a gente, justamente isso, temos essa coisa de que o corretor, né, vai para lá, vai para cá, mas o corretor, como um profissional de qualquer área, ele também precisa se identificar com algo, né? Não é a comissão necessariamente, não é o lead, né? Falamos também sobre a importância de que lead não seja o grande diferencial das empresas, justamente porque o lead por outro lado, se você entrega o lead também, depois você não pode cobrar que o corretor não traga os seus contatos, né? Se a promessa são os leads, como que você vai cobrar outra coisa dele, né? Então, você consegue identificar hoje, né, o que os corretores da Zimmermann realmente enxergam de valor e podem contar com a Zimmermann hoje, ao ponto, inclusive, de indicar a empresa para outras pessoas? Olha, eu entendo que o nosso grande valor é a confiança. Confiança se eu pudesse, são dois valores. Primeiro é a confiança. O clima de confiança é absoluto. E claro, os novos, eles vão adquirindo isso com o tempo, porque é uma relação também de mão dupla, né? Que se constrói, né? Que se constrói das duas partes, né? Toda a relação, né? Um casal também é assim, um namorado também é assim, Sim. E os amigos também são assim. É a mesma coisa. E eu tenho sempre, para mim, isso é muito importante, que é a questão da fidelização do cliente. Isso é um valor muito próprio, porque para mim não é a venda que importa, é a conquista do cliente, né? Que eu digo que é que nem você tem o seu médico
e você tem a pessoa que cuida do seu carro, você tem que ter o seu corretor. E isso é uma relação de confiança. E essa relação de confiança, para mim, é a grande construção. É a grande construção, eu entendo que tem que ser, e toda a construção da cultura da Zimmermann tem que ser sustentada nesse parâmetro da fidelização do cliente. Perfeito. Isso é... Essa coincidência de objetivos entre a Zimmermann e o corretor parceiro, né? Que o grande objetivo é a confiança do cliente, é a transparência, é o ponto que une vocês. É o ponto totalmente. E até para mostrar, porque a gente tem que mostrar isso em atos, né? E a gente, então, por exemplo, faz premiações no Google, quando tem os clientes, então fazem elogios no Google, então semestralmente quem tem mais avaliações positivas, a gente dá prêmio, por exemplo, né? Isso para nós é muito importante. Eu sempre gostei, então a gente, por exemplo, paga mais comissão quando a gente chama de um cliente recorrente, quando ele volta, né, ou por indicação, ou é pai, ou é irmão que volta, desde que já tenha feito uma venda pela Zimmermann, uma intermediação ou de compra ou de venda. Então ele ganha uma comissão a mais, tudo para ficar claro esse propósito da importância da fidelização. Não é só palavras, mas a gente também demonstra isso em atos, né? E isso é muito importante para mostrar em atos que a importância para concretizar, porque aí a gente não precisa, como a gente falou, a minha tese que um bom corretor, depois de uns 5 anos de trabalho, se ele é um bom corretor que sabe construir relacionamento, 50% das vendas dele vem a partir das indicações e da fidelização que ele criou das suas vendas. E aí ele deixa, obviamente, de ser dependente dos leads da imobiliária, né? Exatamente. Como a gente fala. Incrível. Ao mesmo tempo, vocês são uma empresa que é uma máquina hoje, eu falo, né, de buscar formas de atrair os clientes, de usar a tecnologia, usar as ferramentas de marketing aí a favor disso, né, de dar uma estrutura para o corretor de suporte para que aconteça, né, esse empurrão inicial, né? É muito importante. Eu acho que você está acompanhando todas as tendências e está interligado com as tendências e com a tecnologia. Né? Ter processos claros, né? no ramo imobiliário. Os processos, as imobiliárias em geral, têm muita dificuldade de criar assim, processos claros, né? Eu tenho um corretor que estava já está uns 2 anos no imobiliário, ele queria mudar de equipe, ele veio falar comigo, porque a nossa diretora estava viajando, então ele pediu para falar comigo. E ele disse, olha, eu gosto muito de trabalhar na Zimmermann, ele já é aposentado, já tem uma certa... Gosto demais aqui, me identifiquei, ele tinha trabalhado 8 anos em outro imobiliário, me identifiquei demais, porque aqui tem processo, aqui as coisas são claras, a gente sabe como que tem que fazer, o começo, meio e fim. E eu fiquei feliz, porque... Um ótimo feedback, né? Porque para mim é um desgaste grande conseguir criar, né? Sempre. Para todo empresário. Pois é. Então eu fiquei feliz de ouvir isso dele, né? De ouvir isso dele, que eu disse, puxa vida, estão conseguindo. Que bom, né? Que bom. Que maravilha. A gente também fala isso, né? Corretor, temos essa reclamação que os corretores não gostam de seguir processos, não alimentam CRM e tudo mais, mas é aquilo, né? Experimenta não ter uma organização também, que é isso, eles também percebem, né? A desorganização, a falta de foco, de direcionamento dentro das empresas, né? Eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar sobre liderança. Essa tem sido uma grande dor das imobiliárias em geral, né? Desenvolver
desenvolver lideranças intermediárias, sucessores. Eu entendo que para você ter uma equipe do tamanho que você tem hoje, 120 corretores, você realmente precisa de gerentes, de líderes ali que, como você disse, levem essa forma de fazer, de atuar, de atender o cliente de uma maneira mais uniforme, né, para representar o nome da Zimmermann, né? Como é que é esse desafio com os gerentes? O gerente realmente hoje é um unicórnio, aquele profissional difícil de encontrar, desenvolver? Como é que a Zimmermann está encarando esse desafio dos gerentes de vendas? Esse desafio para mim é essencial, né? Eu percebi isso há mais ou menos uns 10 anos atrás, e nos últimos 5 anos é foco total nisso. Foi isso, principalmente, que me levou a me aproximar da cúpula, e hoje está fazendo vários cursos aí com vocês e está interagindo com vocês, principalmente com essa importância, né? Eu acho que vocês dão uma importância muito grande para o desenvolvimento das pessoas e das lideranças, justamente, formar as pessoas, e isso tem sido cada vez mais um propósito essencial para mim. Se você quer fazer um time crescer e um time sustentável, é essencial, né? Eu acho que um líder, ele só tem valor se ele souber formar outros líderes. Eu acho que a grande função dele é saber lidar com as pessoas, a parte mais importante da gestão e da liderança. Eu não tenho a menor dúvida disso, é o grande desafio. O resto a gente consegue fazer de um jeito ou de outro, mas entender as pessoas certas, os lugares certos e conseguir criar essa relação, isso para mim está sendo um aprendizado. Criar um método e uma estrutura para isso está sendo um aprendizado indiscutível, e está sendo muito importante para mim, está sendo muito significativo, e eu acho que estou conseguindo atingir esses objetivos de uma forma bem satisfatória. Não, eu fico feliz. O Renato é nosso cliente, começou com liderança imobiliária, treinamento de liderança imobiliária que ele fez. A equipe dele vai passar pelo treinamento também. Nós estamos acompanhando também o Renato, a Zimmermann Imóveis, na unidade de consultoria, na nossa vertical de consultoria. Então, olhar para isso, para a organização de processos, para a organização das funções dentro da empresa, pensando, né, num projeto que nós vamos falar já, que é o processo de sucessão dentro da Zimmermann. Então, se vocês também tiverem interesse em conhecer mais sobre o nosso trabalho de consultoria, só interagir ali aqui no nosso episódio. Você tocou num ponto, eu queria perguntar para você, dentro do treinamento de liderança imobiliária, a gente tinha, né, um capítulo que nós falávamos sobre o apagão de lideranças, sobre muitas pessoas que não têm hoje desejo, inclusive, de ser líderes. Você vive isso? Você acha que isso realmente é um fato, ou é simplesmente as empresas não estarem preparadas para reconhecer e desenvolver essas pessoas? Acho que as duas coisas. A gente sabe, né, que as gerações mais jovens, tem muitas que não têm esse propósito. Acho que também não existe, por parte, às vezes, dos empresários, esse olhar acurado. Foi muito bacana depois dessa relação que eu tenho aí com você já nos últimos dois anos. Eu comecei, por exemplo, então, a observar uma funcionária que começou como recepcionista e hoje ela cuida da Secretaria de Vendas, com uma dedicação, com um propósito, com um método. A gente fica tão feliz, né, de ver isso. Outro funcionário que também começou como recepcionista, hoje é uma excelente corretora. A gente fica tão feliz o que você chama, então, o plano de carreira. Então, a importância de você olhar e se preocupar, porque eu acho que essa questão de o gestor
não olhar e não acompanhar o desenvolvimento de cada um dos funcionários e não observar que ele está mostrando, né, que ele quer mostrar, isso eu acho que é uma grande deficiência das lideranças. Como você briga, a gente fica tão preocupado em apagar os incêndios do dia a dia, os problemas que a gente tem no dia a dia, e a gente acaba esquecendo dessas questões que são essenciais. Então, por isso que a gente tem que ter os processos para não ter que ter muito incêndio e poder se dedicar e observar a equipe e tentar um desenvolvimento de carreira de cada um deles. E, para mim, isso é essencial, e eu acho que os líderes têm que se preparar e têm que estudar e têm que ir para o banco da escola e têm que ler e têm que... eu considero que uma boa empresa, sem as pessoas, não são absolutamente nada. E o mais legal é que você puxa a fila. Eu sou testemunha disso. Fico muito contente de ver esse exemplo que você realmente dá para o seu time, né? De estar sempre buscando a inovação, a melhoria contínua, verdade. Estudar. Eu acho que isso é um grande exemplo fundamental. Muitos donos de empresas dizem isso. Delega a transformação, a mudança, o avanço, né? O reconhecimento, o conhecimento da tecnologia e tudo mais para a equipe, mas não se compromete com isso, né? Eu acho que isso realmente a gente observa que não acontece na Zimmermann. Para a gente encaminhar aqui para o fim, eu queria te perguntar sobre um tema que é super importante para as empresas imobiliárias em geral, para qualquer empresa, na verdade, mas que costuma nas imobiliárias, por serem empresas prioritariamente de origem familiar, né? Essa questão da sucessão, de quem vem depois. Chega um momento que a gente quer parar, né? No teu caso, você começou essa empresa e essa empresa não teve o envolvimento de outras pessoas da sua família. E não tem também essa previsão, né, de você ter teus filhos como sucessores naturais. Como é que você está vendo, como é que você está se preparando para esse desafio? Porque são casos menos comuns no geral, mas está cada vez acontecendo mais. Empresas que surgem com uma única pessoa e tem a questão de empresas que surgem com sócios também, né? Nós na Cúpula somos hoje um número grande de sócios também. Então essa questão de sucessão ela é fundamental a gente pensar agora, porque, né, deixar acontecer lá na frente é muito imprudente. Como é que está sendo para você hoje esse processo, né? A gente está acompanhando, mas eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com os ouvintes do Modo Avião a tua experiência do preparo para a sucessão. Sim. Esse é um tema central para mim. Também é uma das razões, né, pela qual eu trabalho com vocês. Tentar entender e ver qual é os caminhos da sucessão. Eu tenho 4 filhos, nenhum dos filhos desejam, eu sempre fui a favor, na minha educação, que os filhos têm que seguir o seu caminho, o que eles querem, e nenhum deles quis me acompanhar nisso, ótimo. E, portanto, o meu grande desafio é formar a nova geração. Formar a nova geração. Eu nunca tive sócios. Hoje, então, o meu desafio é formar a nova geração ou buscar sociedades, ou buscar complementos de sociedade dentro do mercado ou associações. Para mim é um tema, eu já estou mais do que na hora, né? Como eu fico muito feliz de ver quando empresários, os filhos desde pequeno, estão acompanhando a operação, mas que não é o meu caso, e cada um tem a sua história. E, então, estou aí, a gente tem que estar aberto para todas as possibilidades da gente desenvolver um trabalho e poder crescer e poder encontrar fórmulas da gente poder se perpetuar e continuar fazendo o trabalho e passar
o bastão para uma nova equipe, novas pessoas. E a confiança, como você falou lá atrás, é a base de tudo, né? Uma confiança mútua tua neles e deles em você, dessa capacidade deles de confiar num processo, que é algo que se constrói com o tempo, não é do dia para a noite, né? A gente tá focando muito nisso e dar esses passos, porque eu acho que é isso, né? Confiança é aquela coisa que a gente conquista, mas por outro lado a gente também tem que aceitar, né? Isso, internalizar. Está sendo confiado a mim um projeto, eu confio na outra pessoa de que juntos a gente vai construir uma solução. E eu acho que a coincidência de propósitos, né? Buscar pessoas que realmente acreditem no que diferencia a Zimmermann, no que é a proposta da Zimmermann dentro do mercado. Acho que esse é o grande, o pulo do gato, como se diz, né? E é admirável realmente esse trabalho que vocês vêm fazendo ali dentro. Eu acho que a questão da identificação de pessoas dentro de... Hoje você já tem um grupo, né, de pessoas que você está desenvolvendo, está formando. Sim. Mas é isso, que isso seja algo contínuo, né? Contínuo. É muito importante isso que você falou, essa construção com essas pessoas é o grande Sim, ponto, né? Como que você pode construir isso com esse grupo que você já entende que pode ir tocando e você gerar essa confiança de que eles são capazes. Hoje eu não sou apegado, mas a questão é você ir delegando, né? E eles assumirem. Eles podem assumir sem se preocupar que... você não é apegado, mas você fundou a empresa. A empresa tem o seu nome. Então existe uma personificação, de certa forma, da Zimmermann na figura do Renato. E as pessoas realmente que estão contigo hoje... se adonarem, se apropriarem disso como sua, né, própria, realmente é um processo. É um processo mais... difícil. Eu diria que é mais difícil para eles do que para mim. Exatamente, é interessante isso, né? Porque provavelmente eles não veem dessa forma, né? Vem o apego, às vezes, teu, a dificuldade, mas muito no sentido de... ainda não se identificarem completamente, né? É um processo de construção. Porque dizem, né? É igual um filho para ser autônomo e separado assim do pai como personalidade é um processo de construção do filho que às vezes demora muito tempo. E às vezes não finaliza. Não finaliza. E obviamente não precisa estar junto para isso acontecer. Você pode estar morado longe dos seus pais há anos, mas sim, você é muito a próximo. Dependência... Né? Mas essa construção da separação é fundamental em termos de personalidade, em termos psíquicos. Não tenha dúvida nenhuma. Então é similar essa questão da sucessão. A pessoa tem que entender que ela é capaz de ser sozinha. Isso. Sem... autossuficiente, independente. Né? E esse é o grande desafio. É amadurecimento, né? É um processo. Muito bom. É isso aí. Renato, e ainda para finalizar a parte de futuro, né? Você está em pleno processo de expansão, né? Você acabou de abrir uma loja nova. Exato. Então, você está formando pessoas, expandindo a empresa. Pois esse, na verdade, é o grande dilema. Acho que eu gosto da vida porque a vida é curiosa. Eu brinco que eu acho que é que nem vinho, né? Dizem que o vinho, quando vai ficando mais velho, vai ficando melhor. Melhor. Né? Então, cheguei com uma certa idade que eu acho que cheguei no momento, acho que eu descobri uma estratégia de expansão que entendo que está funcionando. Então, é um dilema bacana, porque
já estou com idade, estou tentando formar a questão de sucessão e, ao mesmo tempo, estou com um projeto que está funcionando de expansão que está indo muito bem, né? Se eu conseguir tocar essas 3 coisas ao mesmo tempo, vai ser bem-vindo. É meio contraditório as 3 coisas, mas... Não, mas prova isso. Prova que você realmente é uma pessoa fora da curva, né? Uma pessoa fora da curva e está realmente buscando sempre se superar e transformar e responsável, né? Por esse projeto, por esse legado que você veio construindo, né? Muito bom. Parabéns. Admirável a trajetória, os projetos. Para nós, um prazer ter você aqui conosco no Modo Avião. Obrigado. E, né, conosco, confiando na Cúpula para acompanhar você e contribuir nessa trajetória, né, de sucessão e de expansão da Zimmermann. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original e Mob Report, apresentado por líderes da Cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Mob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.